Uma coisa bem interessante que acontece com as pessoas que querem provar de toda forma que as testemunhas de Jeová não levam ao verdadeiro ensinamento bíblico, elas não conseguem contra-argumentar biblicamente. Toda vez que elas tentam, elas realmente são refutadas e elas ficam furiosas com isso. E aí começam os ataques pessoais. Exatamente. Elas saem da doutrina bíblica, elas saem do contexto de estudo bíblico e começam a tentar achar pessoas, casos que tentam manchar a reputação das testemunhas de Jeová. Por exemplo, pegam pessoas individuais, casos individuais, e com isso elas começam a falar, ó, tá vendo? Esta religião, ela faz isso, olha este membro aqui que era testemunha de Jeová e hoje não é mais, olha o que fizeram com ele e não sei o que, não sei o que lá. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo e entendesse o porquê que não é válido esse tipo de argumento. Se você assistir até o final, você vai perceber claramente que isso é um argumento desesperado de pessoas que não têm mais como contra-argumentar biblicamente e acabam pegando casos pessoais para tentar provar que nós estamos errados. Veja só. Você não pode deixar de pertencer a uma igreja. Aqui eu não estou falando só das testemunhas de Jeová. O que eu estou falando aqui serve para todo tipo de religião. Você não pode deixar de pertencer a uma religião porque existem pessoas imprestáveis naquela religião. Pessoas desse tipo existirão em todas as religiões. Se esse for o ponto pelo qual você seguia para escolher uma religião, você não vai escolher religião nenhuma. Então coloque uma coisa na sua cabeça. A ação não invalida a crença. O que significa isso? Por exemplo, eu acredito que Jesus é Filho de Deus e que Ele é o Salvador que morreu em nosso benefício e que por meio da fé nele nós também seremos salvos. Agora digamos que eu cometo um crime horrível, um assassinato, por exemplo. Será que o meu crime prova que a minha fé é falsa? Não. Por quê? Porque aquilo que eu faço de errado não invalida aquilo que eu acredito. A minha ação não invalida a minha crença. Se eu fizer algo de errado, o que isso prova? Prova que eu não vivo aquilo que eu acredito. Mas não prova que aquilo que eu acredito é falso. A minha ação não invalida a minha crença. Então, na organização de Jeová, existem pessoas que não vivem o que acreditam. Assim como em todo outro lugar existe esse tipo de gente. Porém, eu não vou dispensar Jesus por causa de Judas. A crença do grupo não é invalidada pelas ações de indivíduos. O que determina a religião verdadeira é a crença do grupo e a relação desse grupo com Deus, não ações pecaminosas de indivíduos específicos. Vocês acham realmente que criticar indivíduos de uma determinada denominação religiosa é um argumento válido para tentar descredibilizar a crença daquela religião? Imagina se nós fizéssemos isso também, se nós começássemos a acusar uma religião, porque determinada religião tem líderes que cometeram crimes gravíssimos, como acontece em todos os lugares. Abusos de menores ou até assassinatos. Isso acontece. Tem notícias diariamente, roubos estrondosos do caixa de algumas religiões. Eu não posso invalidar a crença de uma religião por causa de indivíduos. Se a gente fosse fazer isso, nós teríamos que invalidar a Bíblia inteira. Porque Davi cometeu erros grotescos, Moisés cometeu erros, todo servo de Jeová, todo servo que tem na Bíblia, cometeram erros. Então, novamente, este é um argumento desesperado de pessoas que não conseguem contra-argumentar as crenças e precisam fazer ataques pessoais. Então, meu amigo, não caia nessa.